Em outubro de 2024, o Brasil irá passar por mais um processo de eleições municipais. Cerca de 156 milhões de pessoas em todo o país vão escolher prefeitos e vereadores, analisando o perfil e as propostas dos candidatos por meio das campanhas. Nesse contexto, surgem diversas questões que devem ser intermediadas pelos tribunais regionais eleitorais de cada estado. Nosso convidado de hoje é jurista, isso há 35 anos, trabalhando com esse tema. Ele é advogado, especializado em direito eleitoral e municipal. Desde 1985 milita no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde acompanha dezenas de recursos de municípios e câmaras municipais do estado. Foi assessor da Constituinte Mineira de 1989 e desde 1987 é consultor da área de fiscalização financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Começo de Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Hoje nós recebemos um dos pioneiros do direito eleitoral em Minas Gerais, militante do direito público, palestrante, jornalista e escritor. Dr. Mauro Bonfim, seja muito bem-vindo, vem para cá. Fica à vontade. Doutor, até que enfim, no começo de conversa. Bem, é para mim uma satisfação, um orgulho muito grande e te confesso que o entrevistado dessa vez vai se sentir apequenado diante da dimensão do entrevistador. É isso, é bondade sua, uma honra muito grande recebê-lo aqui. A gente já vem conversando há muito tempo, tentando marcar isso, as agendas não coincidem. E agora, iniciar esse processo eleitoral, que bom que deu certo. Verdade. E que o senhor está aqui. Eu já queria começar falando desse Código Eleitoral, né, brasileiro, foi criado em 65, no início do governo militar. De lá para cá, ele evoluiu bem. Como é que o senhor enxerga isso? Bem, eu quero me valer de uma expressão do grande mineiro Sepúlveda Pertence, que honrou a Suprema Corte, naqueles tempos de Supremo, né, que não são os tempos de hoje. O ministro Sepúlveda fala de legislação decaída. Esse Código Eleitoral é decaído, porque é do tempo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, e agora, felizmente, há um calhamaço no Congresso Nacional de 962 artigos. Não vai valer para a eleição deste ano, mas tomara que 2026 esse código já esteja aprovado. E é um código mais moderno e que... Muito mais moderno. Para você ter uma ideia, nós não temos no Brasil um processo eleitoral disciplinado na legislação. Então, o que ocorre? O TSE vira um legislador positivo. Agora mesmo, a nossa mineira, que está assumindo agora o TSE, a ministra Carmen Lúcia, ela foi relatora de 20 resoluções do TSE, cada uma com 200 artigos. Então, é um cipoal de normas jurídicas e o TSE, diante da inércia do Congresso, ele acaba sendo um legislador positivo. O Código que irá sistematizar e vamos ter o processo eleitoral disciplinado, que até hoje isso fica por conta das lacunas da jurisprudência dos tribunais. O senhor falou em Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia tem um vídeo dela na internet, muito engraçado, e ela fala do mineiro e do gerazeiro. Ela falou que são coisas diferentes, né? É o cara que é o mineiro mesmo e aquele que é das Gerais, que é de Minas Gerais inteiro, né? O senhor nasceu onde? A minha cidade é Tarumirim, cuja pátria-mãe é Caratinga. Ah, bacana. E eu tenho orgulho de dizer que o meu avô era major da Guarda Nacional, Sinfrônio Bonfim, saiu daqui nos anos 30 para fundar o município de Tarumirim. Na verdade, ele casou com a minha avó aqui na igrejinha antiga do São Domingos do Bar, hoje o Baporanga. E aquelas patentes que o Getúlio Vargas, todo poderoso na época da Revolução de 30, distribuía para os fazendeiros, para as lideranças. Ele saiu daqui para fundar o município de Tarumirim, onde eu nasci. Bacana. Eu quero ainda nesse programa, no momento oportuno, eu quero falar do seu lado do escritor, que escreveu sobre Tarumirim, inclusive. Isso. Tem livros bons aí
E agora o essa história segundo, toda. Memórias de Pioneiros Memórias também, de Pioneiros. que coloca a saga de alguns personagens que passaram aqui pelo Rio Caratinga, que era chamado também de Rio Cuietê por causa Isso aí. do caminho antigo do Cuietê, né? Nós vamos falar sobre isso ainda. O processo eleitoral, né? E aí nós estamos falando da prática já eleitoral, do candidato mesmo no dia a dia, né? Isso ao longo de muitos anos, né? Assim, são denúncias, mais denúncias sobre venda, compra e venda de votos, essa confusão toda. E agora nós estamos chegando, eu acho que na mais digital de todas as eleições, né? Com a fake news e com a inteligência artificial na porta aí. O senhor espera muito problema com isso nas eleições? Muito. O TSE trouxe agora para a resolução aprovada em fevereiro o combate intermitente às chamadas fake news e às deepfakes, né? Então, o uso dessa inteligência artificial também, é claro que não é possível uma resolução impedir esse avanço da tecnologia da inteligência artificial, onde se coloca, por exemplo, a fala do Donald Trump no corpo do Biden, ou o pai do Trump ressuscitando para poder fazer censura ao filho. Então, no Brasil, vamos ter muito problema. Agora, o TSE, em razão daquela eleição presidencial, a última que teve, onde o ataque, né, o clima de ódio, de apartheid político foi muito grande, o TSE criou o chamado repositório. O que seria isso? São casos estocados que servirão de balizamento para os TREs, para os juízes eleitorais, e realmente agora, pela resolução, quem praticar, por exemplo, um deepfake na véspera da eleição for uma conduta grave, dará cassação de registro e de diploma para aquele que praticar a conduta. A gravidade terá que ser demonstrada. Porque a punição tem que ser boa, por quê? A pessoa faz isso, ela causa um prejuízo incalculável a outra pessoa, né? E não dá tempo de você sair consertando isso. A boa parte dos brasileiros sequer tem acesso ainda à internet, a gente sabe disso, nos rincões, né? Quando fala em eleição municipal, ainda mais, mais forte isso ainda. Então, se quem cometer um crime desse não tiver uma punição severa, a pessoa faz e pronto, né? Faz aí, arrebenta com a campanha do outro e depois eu resolvo aqui. E as representações, as chamadas representações do processo eleitoral, elas são muito céleres, né? Elas têm prazos 24 horas, com mais 48 horas e mais 24 horas para o juiz dar a sentença. Mas imagine isso na antivéspera da eleição. E a deepfake grave que desequilibra uma disputa, né? O TSE já tem um convênio com a Anatel, porque quando for o momento muito próximo à eleição, há um pensamento até da Anatel retirar do ar por se o provedor da internet, por exemplo, não cumprir. Né, acionar a própria Anatel, embora os provedores de internet já estão sintonizados com o TSE e isso será muito fiscalizado nessas eleições. As eleições de 2024, quando é que realmente é permitido o início da campanha eleitoral? Então, o TSE tem data marcada, que é dia 16 de agosto. Agora, o TSE, a Justiça Eleitoral, ela traz nas resoluções muita pegadinha para o candidato. Ela permite que o candidato comece dia 16 de agosto, mas, contudo, todavia, porém, o sujeito precisa abrir conta bancária, ter o CNPJ, para aí sim colocar a campanha na rua. Então não é bem 16 de agosto. É 16 se ele já tiver isso tudo. Se ele já tiver com tudo pronto. Né? As televisões, por exemplo, que é o nosso caso, o debate eleitoral a gente vai estar autorizado a fazer a partir de quando? Olha, então, a partir do final de agosto, 26 de agosto, começa a propaganda e os debates eleitorais. Mas aí os candidatos todos vão estar com CNPJ, vão estar, então, tem que estar tudo regularizado. Para manter a igualdade de oportunidades na disputa, a Justiça Eleitoral de eleições passadas, ela assegura ou exige que a televisão, ou quem vai realizar o debate, convide
Todos, com certeza. Ou pelo menos os 5 principais candidatos cujos partidos políticos tenham representatividade a nível nacional, por exemplo. Bacana. Eu falei com o senhor sobre compra de votos, sobre propaganda irregular. Isso é coisa do passado ou ainda é coisa presente ainda, infelizmente? Muito presente, muito presente. A cesta básica, os tijolos, as telhas desaparecem. A receita, a conta de luz? Tudo. E o grande destaque, o grande realce é o seguinte: o ramo mais célere, mais veloz do Poder Judiciário é a Justiça Eleitoral. Então, enganam-se aqueles que vão fazer abuso do poder econômico, compra de votos. Nós tivemos 19 eleições anuladas de 2020 para cá. Algumas não por problemas até de registro dos candidatos que estavam na ficha limpa, na ficha suja, por exemplo. Agora, muitos foram por compra de votos, captação vedada de sufrágio. Eu oferto a benesse e peço explicitamente um voto, ou até implicitamente. O pedido pode ser implícito e até a promessa que não se realize, se for provada, filmada, documentada, com outros meios de prova, documental, testemunhal. A justiça é implacável. E olha que a justiça eleitoral já não está... Ela está pegando tubarões e não pequenos lambaris. Por exemplo, juíza federal do Mato Grosso, senadora, perdeu o mandato. Procurador da República, foi o caso do Delanhol. O nosso ex-ministro senador Sérgio Moro está para ser julgado agora. Né? E até por problema de caixa 2 de campanha, que é algo que tem derrubado candidatos também. Se tem dado problema para esse pessoal, o candidato a prefeito, a vereador, pode abrir o olho e fazer direito. Exatamente. Para fazer direito, porque vem processo mesmo, né? E o candidato, o pré-candidato, ele tem a tentação perigosa de fazer aquilo que é proibido. Aquilo que é permitido, ele não faz. Por exemplo, é o momento agora de quem é vereador exaltar o trabalho realizado, ou participar de debates na internet, nas redes sociais, sem pedir voto, evidentemente, mas mostrar as suas realizações, as suas ações de mandato. Né? Vamos fazer um rápido intervalo, conversa boa, o tempo passa rápido demais, você não sai daí. Voltamos já já com mais Dr. Mauro Bonfim. Já já. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o advogado Dr. Mauro Bonfim. Nós estamos aqui num papo muito interessante sobre direito eleitoral. A senhora falou sobre o vereador e como que o vereador devia aproveitar melhor esse momento, né? E também o candidato a prefeito, né? Recentemente nós fizemos uma entrevista aqui com pré-candidatos a prefeito. E apareceram, parece que 13 ou 14. É muita gente com interesse, né? É uma maneira, assim, de levar informação, né, para as pessoas. Mas no interior, por exemplo, o senhor ainda acredita que o tete-a-tete com o eleitor, o visitar o morro, o visitar a casa, isso ainda é importante? É muito importante. Para se ter uma ideia, em 2020, o que nós tivemos? Nós tivemos uma eleição atípica pela pandemia, as pessoas aprisionadas, as pessoas presas. O candidato não pôde fazer aquilo que é mais sagrado para um candidato, que é o aperto de mão, o afago, o abraço. O cafezinho. O cafezinho, né? O candidato toma tanto café, né? Café de rapadura, tudo quanto é jeito. E hoje, 2024, esse cenário volta a ser latente, tornando aquela paixão desencadeada da eleição municipal mais intensa. Então, acredito que vai ser uma intensidade onde, apesar das mídias digitais, de inteligência artificial, de hobbychats, de tudo mais, o bom e velho santinho de papel naquela visita, ou cartãozinho do candidato na 1ª hora visitando a casa do eleitor e da eleitora ainda vai fazer diferença. Ainda falando agora sobre, e principalmente sobre vereadores, porque a função, né, que exerce o vereador é muito importante, né, que é legislar, né, é uma coisa que é fiscalizar também o executivo, né, mas a gente vê que a resposta na eleição ela está muito voltada para aquele candidato que
deu aquela ajuda com a cesta básica, deu ajuda com a água, deu ajuda com a luz, foi lá ver o buraco na rua. E a gente vê legislador, o vereador legislando mesmo, fazendo um trabalho bacana, mas que infelizmente o eleitorado ele não reconhece isso. Isso é igual o prefeito que fica cuidando de esgoto, cuidando de saneamento e que aquilo fica enterrado e ninguém vê a obra dele, né? Infelizmente, é um jeitão do brasileiro do interior, né? Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio como uma doença do nosso sistema eleitoral e partidário, porque quando se pensou, por exemplo, no voto distrital misto, que é o sistema alemão, que, ao meu modesto sentido, é um dos sistemas mais perfeitos, onde a representatividade, o legislador, e para que dizer, nós temos hoje um presidencialismo imperial, né, onde o assistencialismo, os programas sociais e essa questão da reeleição, que é algo também brutal, porque ela diminui a igualdade de oportunidades. Imagina um prefeito, qualquer que seja ele, no cargo candidato à reeleição. Eu defendo inúmeros prefeitos e prefeitos, não vai aqui nenhuma crítica pessoal a ninguém. O sistema ele tá com a máquina, convida a não ter essa igualdade de oportunidades. Então, por não termos um parlamentarismo, talvez, né, apesar do nosso mineiro Afonso Arinos ter sido o relator da Constituinte de 88 e ter deixado lá até as medidas provisórias, que é típica do parlamentarismo, na hora de votar o texto, o ministro Bernardo Cabral, o deputado Bernardo Cabral, que depois ficou famoso com o romance com a Zélia Cardoso de Mello, o bolero Besa-me Mútil, né? Quase quebrou o Brasil. Verdade. Ele acabou lá redigindo a sistematização final para o regime presidencialista, que hoje é esse presidencialismo imperial e cada vez mais os programas assistenciais, os programas sociais. Para se ter uma ideia, se pensa, imagine criar no ano da eleição o Bolsa Geladeira, o Bolsa Celular. Você só pode executar no ano eleitoral aquilo que já estava no orçamento anterior. Então, uma das vedações que tem derrubado também o chamado abuso do poder político. E eles vão aprimorando, né? Porque assim, saiu do Vale Gás, Vale não sei o quê, para chegar na compra de eletrodoméstico mesmo, uma coisa impressionante. Exatamente. Né? Tivemos nas eleições presidenciais o Bolsa Caminhoneiro, o Bolsa Taxista. Né? Complicado. A lei da ficha limpa foi sancionada há 14 anos, é isso? Isso. A lei da ficha limpa ela é de 2010. 2010, 14 anos. Professor, olha... Isso impactou de alguma forma? Muito. Que forma? Eu vou lhe dizer. As duas principais leis eleitorais do Brasil não foram iniciativa do Congresso Nacional. Elas foram iniciativa da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e outros movimentos religiosos e cristãos. Então tivemos a primeira lei, que foi a famosa Lei Anticompra de Votos, de 1999, que é esse famoso famigerado 41A. Quando se coloca a preposição A no artigo numeral, no número cardinal, pode saber que vem bomba. Depois vem B, vem C, vem D, isso é sem Exatamente. Fim, né? Esse 41A e o 30A é o terror dos políticos hoje. O 41A é compra de voto e o 30A é caixa 2 de campanha. Isso é o que tem mais derrubado chapas e aí anula tudo. Anula a chapa de prefeito e vice, os votos são nulos para todos os fins, assume o presidente da Câmara e o tribunal convoca a eleição em 40 dias. Então, essa lei da ficha limpa, ela é muito mais do que já estava na hora de ter. Porque, por exemplo, se nós tivemos qualquer problema aí, uma briga de trânsito, você responde a um TCO, você fica impedido de tirar passaporte, de participar de concurso público. Imagina o político que é condenado por ato doloso de improbidade vai participar do processo eleitoral. Então hoje são 8 anos, são 2 Copas do Mundo que o sujeito está fora. E isso é aferido quando? No momento do registro. O momento do registro, e aí outra inovação importante, 97 é divisor de águas. A cada eleição no Brasil, antes de 1997, havia uma lei federal. Hoje temos a lei central, que é chamada Lei Geral das Eleições, a 9504. Ela já traz um calendário previsível. Convenções agora de 20 de julho a 5 de agosto, o registro de 6 de agosto a 15 de agosto
E o início da propaganda, 16 de agosto, para quem abriu o CNPJ e conta bancária. Mas a lei da ficha limpa, para se ter uma ideia, até quem é condenado num processo administrativo disciplinar que resultou na pena de demissão, não pode participar das eleições. Pelo menos é um parâmetro, é um bom parâmetro, né? Isso. O senhor falou aí sobre a CNBB, e aí eu vou trazer à baila um outro assunto, porque o Brasil é um país laico, né? O senhor não acha que no momento atual tem envolvimento demais de religião com política, isso não está muito complicado, não? Muito complicado, e o TSE, Tribunal, eu estou dizendo sempre o protagonismo do Tribunal Superior Eleitoral, porque às vezes os tribunais regionais eleitorais, por falta de um processo eleitoral, eles liberam praticamente tudo e ficam esperando o TSE. Assim aconteceu, por exemplo, na fraude da cota de gêneros, as chamadas candidaturas femininas, onde chapas inteiras estão sendo anuladas e vereadores eleitos perdendo mandato, porque no momento o registro fraudou, apenas fez um formulário lá que não correspondeu à realidade. Para fazer de conta que tinha número de mulheres suficiente participando. Exatamente. Agora, esse uso do chamado abuso do poder religioso já provocou cassação de mandatos e de diplomas. Por exemplo, eu estou lá no púlpito, né, pregando, a partir daí já tem uma equipe que na hora que os fiéis estão saindo, distribuindo materiais, distribuindo kits, né, quer dizer, tudo isso já tem punição severa da Justiça Eleitoral. Para quem vai se candidatar a vereador, pré-candidato e quer se tornar candidato a prefeito, aonde é que ele vai buscar informação correta sobre o que pode, sobre o que não pode? Isso está no site, isso é fácil de entender, é melhor buscar uma consultoria, uma assessoria, tem quem presta esse tipo de assessoria? Conta para nós. Sim, a princípio o site do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE, ele traz as cartilhas lá do que pode e o que não pode, resumidamente. Mas nem tudo é explicado. Tem as pegadinhas, né? Tem pegadinha, tem o fio da navalha aí. Fio da navalha, tem entrelinhas. Exatamente, mas hoje as campanhas estão profissionalizadas. Para se ter uma ideia, somente no mercado de provedores das redes digitais de internet, há um cálculo estimado de 400 milhões de reais da chamada venda de impulsionamento. Né? Porque hoje, com a força das mídias digitais, os candidatos podem impulsionar. Inclusive agora, outra pegadinha das resoluções do TSE, permitindo que o pré-candidato impulsione agora, nesse período. E ele cai nessa tentação perigosa de gastar muito. Depois não tem um parâmetro de o que pode ser impulsionado. Quando o legislador positivo, que são os ministros do TSE, porque o Congresso fica ali, a corrida da lebre da tartaruga, né? O TSE é a lebre e o Congresso é a tartaruga. Ele não faz lá, o Congresso vai e faz. Então, quando ele diz para impulsionar, é dentro desse vídeo caseiro, do TikTok, essas produções aí que faz essas lâminas que são divulgadas aí nas mídias digitais, está todo mundo fazendo, né? E já teve multa agora. A Comissão de Fiscalização da Propaganda está em ação desde o dia 1º de janeiro desse ano. Não para, né? Não para. E chega na ouvidoria do Ministério Público e realmente é bom de devagar com o andor aí. Doutor Mauro, vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar para o terceiro bloco, falando também agora do seu trabalho literário como escritor. Você não sai daí, bate-papo sensacional. Nós vamos voltar já já com o terceiro e último bloco desse começo especial com o doutor Mauro Bonfim. Já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional. O nosso convidado de hoje é o doutor Mauro Bonfim, advogado que atua no direito eleitoral. Mas agora eu queria falar sobre Tarumirim, um pedaço do céu. Conta para nós, o senhor que é autor dessa obra, envolveu pesquisa, como é que foi fazer esse livro? Bem, inicialmente eu quero dizer, professor Eugênio, eu sou
filho de professor e de advogado. Meu pai era um advogado, criminalista, era um latinista, professor de latim, né? Até estudou em Caratinga e jogou no América aqui, viu? Então tinha uma biblioteca muito grande lá na minha casa e eu aprendi a ler e escrever com 5 anos de idade. A minha mãe, professora muito atuante no grupo escolar, que aliás leva o nome do meu avô, esse grupo. O Grupo Escolar Sinfrônio Bonfim, em Tarumirim. Então, aos 15 anos, eu já publicava poemas, poesias e crônicas num jornal vizinho lá, na cidade vizinha, A Voz de Itaiomi, que é um jornal que circulou durante muito tempo. Eu vou contar rapidamente uma passagem aqui. O meu primo aqui de Caratinga, Dênio Moreira de Carvalho, grande Dênio Moreira. O Dênio era locutor da TV Itacolomi, em Belo Horizonte, apresentava um programa chamado Boliche Inglesa Levi. Eu era menino, 5, 6 anos de idade, me entusiasmando, aí eu enveredei pelo rádio também. Eu sou radialista, trabalhei na Rádio Confidência, na Rádio Globo, na Rádio Por um Mundo Melhor de Valadares. Bem, e simultaneamente com o rádio, a imprensa escrita também, trabalhei em vários jornais, em Governador Valadares, Diário do Rio Doce, inclusive fui editor-geral. É claro que o pendor para a escrita, para a literatura... Ele aflora, né? Então, em Belo Horizonte, eu publiquei um livro jurídico chamado Medidas Provisórias à Luz da Constituição, pela Livraria Del Rey, logo quando o presidente Collor lançou aquele tiro da inflação, né, que foi o confisco da poupança. E, aliás, foi até um dos motivos que o nosso saudoso e inesquecível Dênio Moreira, ele ficou muito abalado com tudo dele que foi confiscado no plano Collor, ele acabou prematuramente, né, falecendo. E depois eu escrevi, eu tenho umas coletâneas que eu ainda não publiquei, né, de muitas crônicas, fazia crônica diária, inclusive. Até que enveredei não o romance autobiográfico, histórico, e publiquei Tarumirim, um Pedaço do Céu, que na linguagem dos Krenaques, né, que eram os índios botocudos, né, os bugres que habitavam aqui as matas de Caratinga, do rio Cuieté, que hoje também é chamado Rio Caratinga, céu pequeno, né, Taru, do Krenak Tupi, Céu Mirim Pequeno. Então, uma obra que não chega a ter os seus 500 páginas ou 1000 páginas como o seu livro, mas são 490. Então, foi uma pesquisa onde eu consumi no Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, biblioteca, Arquivo Público Mineiro, que é um repositório incrível de pesquisa, né? É bacana, dos nossos territórios perdidos, que aqui eram áreas proibidas. É uma obra que exigiu pesquisa mesmo, né? Exato, porque o Marquês de Pombal, que tinha muita influência, né, no Império, ele fazia com que essa nossa região aqui fossem as áreas proibidas para que os diamantes, o ouro, não passassem para a região da Bahia. Então aqui as matas eram impenetráveis. Além disso, os índios ferozes, né, os botocudos. E era uma região também de muitas endemias, da malária, dos tifos. Isso aqui era muito latente. Então as ocupações desses territórios nossos aqui, eu não digo um pouco de Caratinga, mas muito pelo Rio Doce também, a penetração do Rio Doce, né? Então tudo isso eu pesquisei e fiz... Só que eu mesclei história com memórias do meu tempo de infância. Né? Então, tudo junto, né? Aí eu falo de tudo, eu falo desde a primeira canção do Roberto até o astronauta de 69 que pisou na Lua, que a gente assistia pela tela da TV Tupi, né? Que era a Itacolomi aqui, em Minas Gerais. Em preto e branco. Exatamente. Com um bombril na antena e a gente tendo que ir lá mexer naquilo, porque a imagem sumia. Então tem um pouco de caldo de cultura nesse livro, tem de tudo. Coisa para rir, para chorar, causos
Que bom. interessantíssimos de políticos, né, da nossa região. O senhor falou sobre o Bugre, eu me lembrei porque tem um lugar, inclusive, que chama Bugre. Chama Bugre. E é por conta disso, Por então. conta dos índios, que chamados de bugres, botocudos, várias denominações, né? Mas só Krenaques. tem Bugre, o Tarumirim, que é céu pequeno, e as influências toda indígena. Mas hoje, por exemplo, a representação indígena é muito pequena nessa região. É muito pequeno. Nós temos índios ainda em Resplendor, né? Os últimos Krenaques estão lá em Resplendor, e temos alguns Chacriabás e tudo. Agora, o mais interessante é um dos remanescentes dos Krenaques, que é o capitão Ailton Krenak, que hoje é da Academia Brasileira de Letras. É bacana demais, sim. Né? Ele foi O primeiro indígena agora foi ele da Exatamente. É um sujeito culto que fala muito das ocupações desses nossos territórios aqui, né? Do Rio Doce. Porque o Caratinga, né, ele vai aqui a célebre ponte queimada, né, no quartel do Sacramento, que adentra aqui até pelo... lá na divisa com Ipatinga. Com Ipatinga, lá onde o Rio Doce passa, lá caudaloso. Memórias de Pioneiros. E esse livro? Então, Memórias de Pioneiros, eu selecionei 30 biografados que foram beneméritos da nossa região. Quando eu coloco Caratinga como pátria-mãe, né? Porque Caratinga, para se ter uma ideia, o governador Valadares começou a desenvolver, que era a antiga Figueira do Rio Doce, só a partir de 1910, com os trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Isso mesmo. O protagonismo era Caratinga. Caratinga, Ponte Nova, Mariana, Manhuaçu, né? Caratinga, Ponte Nova, Mariana, Manhuaçu. Então, Caratinga é toda essa gênese, né? Essa pátria-mãe de todos nós. Então, Memórias de Pioneiros retrata 30 biografados, entre eles os personagens célebres da família Albergaria, que vieram aqui do Vermelho Velho, Raul Soares, né? E Geraldo Albergaria, o doutor Jaido Albergaria, que foi deputado federal, né? O Raimundo Albergaria, que foi deputado várias vezes, prefeito de Valadares. Bacana. Homem poderoso lá da turma do PSD, dos tempos aqui do senador Zé Augusto, do Zé Alemão. Muito bem. Grandes personagens aqui de Caratinga. Esses livros podem ser encontrados de que forma? Inclusive está na Kindle, na Amazon. Né? Já está lá, só muito bem. Jogar na pesquisa só procurar lá. Quem tiver interesse em conhecer a história da região, e é uma história muito bem contada que eu sei, então entra lá. E tem uma segunda edição para sair, com mais 30 biografados, e depois eu pretendo escrever ainda sobre uma família alemã, uma história muito interessante, de um alemão que saiu de Tarumirim e misteriosamente voltou para Hamburgo, na Alemanha, e morreu com 39 anos de idade no porto da Alemanha. Mas estou antecipando mais um romance histórico. Muito bem. Mauro, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu tenho que te agradecer muito, você te arrumar um tempo na sua agenda para estar aqui. Tenho certeza que o telespectador, o internauta está feliz em assistir e acompanhar essa entrevista. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Essa câmera aqui, ó, é sua. Deixa aí um recado para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e para os internautas. Bem, no ano da eleição, eu gostaria de dizer o seguinte: ainda é possível reencontrar o bom e velho caminho da política. A política como a forma mais nobre de servir ao país, de servir as pessoas como a arte do bem comum. Então, enganam-se aqueles que dizem que a política, não gostam de política. A boa prática política deve ser incentivada, e esse ano é o ano da seleção, e o voto do cidadão e da cidadã de bem é a principal arma, né? E você que queira vir para o processo eleitoral, a lei eleitoral permite uma série de igualdade de oportunidades, inclusive do candidato só poder gastar 10%. Qualquer fortuna que ele tiver, ou aquele que é menos afortunado, só pode gastar 10% de recursos próprios. Portanto, você que tem a sua bandeira da causa animal, da causa ambiental, da causa dos excepcionais, dos portadores de necessidades, da pessoa da melhor idade, venha reencontrar o bom e velho caminho da boa política. Bacana. E não dá nem para falar mais agora assim, quebrou na campanha, né, eleitoral. Se quebrou, já fez errado.
só pode gastar 10%, né? Exato. Muito bom te receber aqui. Felicidades. Uma alegria muito grande. E a vocês que nos acompanham, muito obrigado pela atenção, pela companhia. E até o próximo encontro, se Deus quiser.